Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o sexto ano. E nosso assunto de hoje, a gente vai falar um pouco da cultura romana, tá? E a cultura romana ela está ligada muito à cultura grega e às vezes é até um pouco confundida, tá? Principalmente porque a Grécia Antiga ela já está com uma influência, além de ter a sua própria cultura, mas ela teve uma influência também da Macedônia, que invade a Grécia também, no período da história, na qual também vai absorver a cultura grega, e também da cultura egípcia. Por quê? Porque quem vai dominar aquela região ali numa época vai ser Alexandre o Grande, da Macedônia. Tá? E depois essa região toda, quando o Império Romano cresce, certo? Que vai dominar esses povos também, ele vai absorver essas culturas também. Então, a cultura romana, ela além de absorver a cultura grega, dentro dessa cultura temos a arquitetura, temos as artes, nós temos as estátuas que são feitas, né? Então tudo isso vai ser absorvido pelos romanos, que através dessa mistura de cultura ele vai formar a sua própria cultura, tá? Vamos lá. Na Grécia Antiga, vocês podem ver o Pantenon, por exemplo, você vê algumas construções romanas, tá? Que são bem parecidos, no sentido arquitetônico, é bem parecido com a da Grécia Antiga, tá? Uma das coisas também que da Grécia Antiga, que vocês devem lembrar quando a gente falou de Grécia, são em relação às esculturas, né? Eles cultuavam muito o corpo, então era quase perfeito. E normalmente eles faziam esculturas de deuses. Os romanos vão pegar a mesma nessa, assim, vai absorver esse tipo de cultura, só que eles vão botar com mais detalhes. Por exemplo, os bustos que eram feitos, né? Porque tinha famílias patriarcas que tinham bastante dinheiro, tá? Eles, por exemplo, encomendavam bustos, estátuas de familiares, que os romanos, dentro da sua cultura, eles cultuavam, eles eram politeístas, certo? E absolviam, tanto é que dentro da religião romana, eles vão também pegar a religião grego-romana. Por exemplo, os deuses só tinham o nome em latim, tá? Que o latim é a língua oficial do Império Romano, tá? Ele não absolve o idioma, mas tem o seu idioma próprio, que é o latim. Então, o que vai acontecer? Nesses deuses que eu estava falando aqui, Júpiter, por exemplo, vai ser Zeus. Atenas vai ser Afrodite, né? Não, vai ser Minerva, desculpa, eu falei errado. Vai ser Minerva. Então, quer dizer, e assim outros deuses junto, tá? Só que dentro da cultura romana, como eu falei, os bustos dos imperadores, por exemplo, vão começar a construir bustos das famílias dele próprio e com detalhes, sem se preocupar com aquele sentido da beleza que era colocado nas esculturas gregas. Romana, eles vão botar assim mais a identidade mesmo da pessoa. Então, vocês vão ver bustos com um rosto perfeito, certo? Do imperador ou de algum cidadão romano, tá? Vamos lá. Vocês já estão com o livro aí, pegam aí na página 5, que a gente já aproveita e já faz uma correção aqui dos exercícios. Vamos lá. Utilize as palavras de destaque para completar as lacunas do texto. Vamos lá. Etrusco, grego, romano, afresco e helenísticos. Afresco vocês sabem que era aquelas pinturas feitas em paredes, tá? E helenística foi a cultura na qual, quando Roma chegou lá, foi dentro da cultura helenística que os romanos vão absorver a cultura grego-romana. Aí tanto é que vai ser a cultura, muita gente fala, a cultura grego-romana. Vamos lá. A formação da cultura romana, a primeira palavra aí, teve influência de vários povos, entre os quais podemos citar os gregos.
que inspirava os romanos com suas construções, sua filosofia, sua literatura, cuja cultura, conhecida como helenística, tá? Era constituída por elementos da cultura grega, persa e egípcia. Foi o que eu falei para vocês. Os etruscos, tá, também contribuíram para a formação da cultura romana, por meio de técnicas arquitetônicas e artísticas, representado por afrescos e escultura. Afrescos eram pintores romanos, eles tinham essa coisa de, ainda mais aqueles que tinham condições, que eram os plebeus eram o povo, tá? Os patriarcas, né, eles encomendavam afresco, pinturas, tinham suas salas, suas casas, e eles gostavam muito de ostentar, tá? Quanto mais arte, casas pintadas, quanto mais tapeçaria, obras de arte em exposição dentro das suas casas, mostrava mais poder e mostrava que ele tinha uma posição financeira muito grande, tá? Tanto é que eles criavam termas, casas de banho, né, que tinham as públicas e as pessoas faziam nas suas casas também. Mas essas termas que eles faziam em casa, certo? Era como se fosse hoje, que era casa de banhos, né? Como se fosse hoje, por exemplo, você ter uma piscina em casa, né? E você tendo uma piscina em casa, você convidar os amigos, vizinhos, para tomar banho na sua casa de piscina. Quer dizer, é um meio de ostentar, tá? Então eles gostavam, né? Os plebeus, principalmente os senadores, um queria ser melhor do que o outro. Isso vai até ocasionar a queda do Império Romano, tá? Vamos lá, continuando aqui, na questão número 2, cite duas características da arte etrusca adotada pelos romanos. Vamos lá. As técnicas de afrescos e a reprodução dos traços reais das pessoas representadas nas esculturas. Foi o que eu falei para vocês. Os romanos, certo? Eles queriam que retratassem eles. Já na cultura grego-romana, as estátuas tinham uma beleza, né? Não mostrava realmente como as pessoas eram, né? Tá, os etruscos vão fazer isso, tanto é que vai ter muitas famílias que vão encomendar obras de arte desses etruscos, né, que são povos, e vai pedir para fazer, certo? Ou às vezes até quando escravizava esses povos, certo? O cara contratava o cara, ele era escravo dele, ele fazia aquilo porque o patriarca pedia, então ele tinha que fazer, né, já que ele era escravo. Vamos lá, número 3. A cultura grego-romana serviu de base para a formação da cultura do Ocidente. Considerando essa afirmação, é correto dizer que a cultura grego-romana, como já usei esse termo, era superior às de outros povos. Está fazendo a pergunta, explique a sua resposta. Vamos lá. Não, claro que não, não existe cultura melhor do que a outra. Tá? A cultura, cada um tem a sua. Então, claro que não, não era melhor. Vírgula. Pois não existia cultura inferiores ou superiores a outras. Ponto. Apenas expressões culturais diferentes entre si, mas que merecem o mesmo respeito. Então, gente, quando a gente fala de cultura, a gente não pode chegar e falar assim, a cultura grego-romana era uma cultura melhor do que a cultura da Macedônia, ou dos persas, ou dos egípcios. Não, cada um tem a sua identidade e a sua marca. Então a gente nunca pode dizer que uma cultura, a nível assim de cultura, vamos botar assim, seja melhor do que a outra, tá? Então não existe essa coisa. Existe sim, quando no caso da Grécia Antiga, muitos povos vão absorver muito do que acontece na cultura grega, tá? Mas isso não quer dizer que ela é melhor do que as outras. Vamos lá. Continuando aí, tá? A gente vai falar sociedade, vamos falar da religião, tá? E um pouco da sociedade, como elas eram. Por exemplo, em Roma, a religião, eles eram politeístas. Como eu falei para vocês, a religião vai ser parecida com a religião grega. A diferença é que a romana tinha um nome e os gregos tinham outros, como eu dei o exemplo aí de Júpiter, né, ser Zeus, e como a Minerva, por exemplo, era Atenas.
Então, como eu falei aí, outra coisa também que eles às vezes faziam, tá, era sacrifícios de animais, ou dentro da religião também, eram comemoradas as datas, poderiam ser um novo ano, um novo mês, um dia. Tinha pessoas que tinham, às vezes, em casa, pequenos pinturas, né, frescos ou estátuas de deuses nas quais eles adoravam, tá? E às vezes fazia sacrifícios de animais, tá? Para adorar em homenagem a seus deuses, tá? Então, tanto é que muita coisa que a Igreja Católica, por exemplo, adotou dentro da sua religião, que eu vou chegar lá no cristianismo ainda, tá? Ela vai ser tirada muitos das religiões romanas, tá? Porque o povo romano, quando se tornar cristãos, eles vão pegar, misturar a cultura dos deuses romanos com a cultura cristã, tá? Tanto é que, por exemplo, no final do ano nós temos aí duas festas: o Natal, que é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, e a festa de Ano Novo, tá? Na realidade, essas são datas, certo, festivas de origem hoje cristã, mas que era comemorado na época do Império Romano, tá? Por seus deuses. Por exemplo, no final do ano era a época de colheita naquela região ali que hoje fica a Itália, ali na Europa. Então, nesse período de final do ano era a época de colheita. Então, eles agradeciam, faziam banquetes para comemorar, né, e agradecer aos deuses por uma boa safra ou pedindo uma próxima safra melhor. Então, isso era muito comemorado entre eles, tá bom? Então, por isso que existia essa coisa aí na religião romana, tá? Uma coisa também aqui, por exemplo, em relação aos meninos e às meninas, tá? Por exemplo, tinha os sacerdotes, tá? O sacerdote ele tinha normalmente era homem e tinha a sacerdotisa, tá? Os sacerdotes meninos, né? Eles cresciam e se tornavam sacerdotes, eram de grande orgulho, mas eles também tinham uma participação política, tá? E cultural também. Já a sacerdotisa, ela era a criança era pega aos 7 anos de idade, fazia votos, né, de castidade, e elas eram obrigadas, né, a deixar a chama, né, que eles sentiam a chama dentro dos templos e tinham que manter aquelas chamas acesas. E essas sacerdotisas que eram responsáveis por isso. Tinha umas que eram até consideradas como oráculos, né, da Grécia, tá? Que às vezes elas tinham visões, alguma coisa assim, e tinham as pessoas que ouviam, tá? Só que elas eram separadas, ficavam lá no templo e mantendo a chama, né, da esperança ali acesa. Elas eram obrigadas a deixar isso aceso, tá? Vamos lá, dentro ainda da religião, vamos chegar agora ao cristianismo. O cristianismo é uma religião de origem, né, veio de pescadores, tá? Então eram povos de origem judaica lá da região da Palestina, na qual Roma vai conquistar aquela região, porque o Império Romano ele era assim. Ele conquistava os povos, eles não se metiam na cultura deles. Deixava o cara lá com a cultura dele, sendo que eles tinham que pagar os impostos a Roma. Tanto é que tem uma passagem da Bíblia, né, que eu acho que Jesus falou, diz: dê a Roma o que é de Roma. Quando fala esse palavreado, é os impostos, tá? Dê a Roma o que é de Roma. Então, você tem direito aos impostos, vão pagar os impostos aos romanos. Sendo que essa religião cristã, ela vai começar a incomodar o Império Romano. Por quê? Porque Jesus Cristo pregava igualdade entre todos. Ele se dizia o Messias, que ele era filho de Deus, e as pessoas eram salvas, certo? Porque
elas tinham que ter fé em Deus, em Jesus. E você tendo fé, você estaria salvo. Você poderia ser um pecador, mas se você se arrependesse dos seus pecados, certo? E aceitasse Jesus Cristo como seu Salvador, você estaria salvo. Então, as classes, essa religião, ela vai ser absorvida muito pelas classes mais baixas. Por quê? Porque o Império Romano era o seguinte, tinha lá os patriarcas, né? Tinha a sociedade, tinha o Senado, tinha aquelas pessoas que dominavam aquela sociedade, e o povo era considerado nada. De repente, vem uma religião que fala tanto o pobre como o cara que seja rico são iguais perante a Deus. Então, ela vai ser absolvida, tá? E isso vai começar a incomodar o império, certo? Que vai começar a fazer a perseguição aos cristãos, tá? Tanto é que Jesus Cristo, vocês devem, claro, com certeza conhecer a história, que ele vai ser julgado, vai ser condenado à morte, crucificado na cruz, certo? Isso era normal dentro do Império Romano, da normalidade. Só que, quando pensa que acaba com aquilo ali, aqueles que foram seguidores de Jesus Cristo vão começar a propagar a religião cristã. E isso vai fazer com que o império fique incomodado. Como o imperador pode ser igual a um cara lá do povo? Não pode, porque o próprio imperador, muitas das vezes, é adorado como se fosse um deus. E de repente aparece uma pessoa que fala que é Deus e diz que para você ser salvo você só tem que ter fé, uma religião monoteísta, já que os romanos eram politeístas. Então isso vai incomodar muito os imperadores, que vão começar a perseguir os cristãos, tá? Até que vai aparecer o Constantino, tá? Que vai ser imperador romano, que na realidade ele não vai reconhecer o cristianismo como religião de Roma, mas sim que agora, a partir daquele momento, todos poderiam seguir a religião cristã sem ser perseguidos. Dizem, né, que ele até diz que se aceitou o cristianismo, né, se converteu ao cristianismo, mas na realidade é porque Roma passava por uma crise muito grande, certo? O povo fazendo uma pressão. Então ele falou assim, pô, vou botar a religião, já que o povo está adotando essa religião, eu vou adotar também como imperador. E assim as pessoas vão me respeitar mais, tá? Não tem que adorar a mim, tem que adorar Jesus Cristo. Então isso amenizou um pouco. Até que aqui no livro, infelizmente não está falando, mas teve o imperador Teodósio. Esse sim, ele também, na época que ele era imperador e com a crise, ele vai reconhecer o cristianismo como religião do império, tá? Aí o Império Romano passa a ser cristão e aquelas religiões politeístas vão acabar, tá? Vamos lá, continuando aqui, abram lá na página 10, que temos um exercíciozinho lá também, que está falando aí verdadeiro ou falso. De acordo com o texto que está acima aí, tá? Você vai ter que botar aí verdadeiro ou falso. Então vamos lá. O sal era desperdiçado em Roma. Por isso Jesus defendeu que o produto fosse poupado. Falso. Essa questão é falsa, tá? Vamos lá. Letra B. Como o sal era um artigo de luxo, inacessível para os pobres, Jesus tentou trazer as pessoas de posse para a igreja por meio de afirmação: vós sois o sal da terra. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Também é falso. Letra C. Alguns rituais do cristianismo antigo tinham como base práticas comuns dos romanos. Foi o que eu falei anteriormente. Essa sim é verdadeira. E a última é a letra D. A igreja cristã, em seu início, não aceitou a influência praticadas pagãs. É falsa, tá?
Esse exercício é a página 10 do livro, tá? Vamos lá. Como eu estava falando para vocês, a gente vai terminar aqui em religião, tá? Na próxima aula eu vou falar da sociedade romana, a educação em Roma, tá? Aí a gente vai falar da ciência, arquitetura e o direito romano, que é fundamental, tá? Pessoal, então a gente fica por aqui. Façam um exercício, tá? Das outras páginas, leiam os exercícios e faça lá os exercícios aí da página 16 e 17. E semana que vem a gente dá continuidade aqui e corrige, aproveita para corrigir esses exercícios também do livro, tá bom? Pessoal, um abraço e foi bom estar aí com vocês mais uma vez nessa aula e vídeo. Tchau, um abraço.